aparecem nesse contexto. Aparecem soldados querendo ser batizados e querendo saber o que eles precisavam fazer. Doutores da lei apareciam aqui querendo saber o que precisavam fazer para poder se arrepender. E aí então João Batista, ele chega no capítulo 16 dizendo que na verdade aquela palavra de arrependimento, aqueles que de bom grado estavam recebendo a palavra, eles então eram batizados nas águas. Mas quando chega no versículo 16, quando chega no versículo 15, aquele povo então entende e vem na cabeça deles que João Batista então seria o Messias, e ele vai dizer, porventura seria esse Cristo? Ele vai dizer, não, eu na verdade vos batizo com água, mas aquele que há de vir depois de mim, esse sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, irmãos, nós percebemos aqui, o batismo nas águas, irmãos, é um sacramento cumprido pelo próprio Jesus. A fim de quê? De que a pessoa, irmãos, que se decide por Cristo, afirme diante do mundo, das pessoas que ali estão, que através das águas batismais, ela sepulta então o velho homem, e ao submergir, ela nasce então um novo homem cheio de Deus. Irmãos, embora esse sacramento seja uma bênção e seja um momento ímpar na vida de um cristão, e na caminhada dele de forma genuína, mas a água ela só lava o exterior. Quando a gente observa, irmãos, é uma necessidade na nossa vida que nós sejamos batizados com fogo. E nós vamos entender isso aqui um pouquinho mais à frente. Quando nós olhamos, irmãos, para batismo com fogo, a gente percebe que Deus sempre se revelou através do fogo. Foi assim que Ele selou a aliança com Abraão, com fogo. Ele se revelou a Moisés como? Com fogo. Ele conduziu o povo no deserto através de uma coluna de fogo. O fogo do altar não podia apagar-se. Quando Moisés consagrou o templo, irmãos, o Senhor respondeu com fogo. Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Deus, irmãos, é como uma coluna de fogo ao redor do seu povo. Por que, irmãos, que Deus é uma coluna de fogo no meio do seu povo? Porque Deus, irmãos, Ele é fogo. O trono é fogo. A sua palavra é fogo. Ele faz dos seus ministros, ministros de fogo. E Jesus batiza com fogo. O Espírito Santo, irmãos, desceu sobre a igreja e labaredas como que de fogo foram vistas. E nós precisamos, irmãos, urgentemente desse batismo com fogo. E Deus, irmãos, interessante que Deus nos prometeu uma suprema grandeza do seu poder. A Bíblia fala que de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, não é simplesmente nós que estamos aqui falarmos de poder. Precisamos possuir esse poder. O reino de Deus, irmãos, ele não consiste apenas em palavra, mas poder. O Espírito que recebemos, irmãos, depois do Pentecoste e no Pentecoste, irmãos, é um Espírito de poder. E por quê, irmãos? E por que então que João Batista, nesse contexto que ele está falando, que muito parece com os nossos dias de hoje, temos uma política falida, temos alguns líderes religiosos caídos, há uma desesperança generalizada no meio da sociedade, e aí então aparece um profeta dizendo que nós precisamos ser cheios de poder e sermos batizados com fogo, porque em meio a essa turbulência que hoje nós vivemos, irmãos, o fogo ele tem algumas características. Qual é a primeira característica do fogo? O fogo, ele ilumina. Ele ilumina. Se você for olhar em João, no capítulo de número 8, no versículo de número 12, a Bíblia vai dizer o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
Ou seja, irmãos, aquele que é batizado com fogo, ele anda em luz. Ele anda em luz. Por quê? Viver em trevas, irmãos, é viver longe de Jesus. Quem vive longe de Jesus, vive em trevas. Aquele que vive longe de Jesus, irmãos, é como Pedro na noite da traição. Envolve-se nas trevas, caminha nas trevas e segue Jesus de longe e até nega ele. Irmãos, quem é batizado com fogo não vive se escondendo atrás de máscaras. Ao contrário, ele vive uma vida limpa, ele vive uma vida pura e ele vive uma vida santa. Ele tem luz. Aquele que é batizado com fogo, irmãos, ele tem comunhão com Deus. Se você for olhar, em 1 João, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, vai dizer assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que significa isso? Aquele que é batizado com fogo, irmãos, tem prazer em Deus, ele se deleita em Deus, ele anda face a face com Deus, não tem mais prazer no pecado, ele não só abomina o pecado e também as suas consequências. Irmãos, quem é batizado com fogo, ele tem fome de Deus, ele tem sede de Deus, ele tem saudade de Deus, ele tem